Olá, bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social para o espaço Universidades da RTP. O E2 traz-te muitas novidades e não só. No programa de hoje poderás viajar no espaço e no tempo sem sequer saíres do teu sofá. Fica atento ao que preparámos a pensar em ti. A Daniela Polónia esteve à conversa com Carlos Matos Gomes acerca do romance Basta-me Viver, num livro porque sim. No Falos Curtos chega ao fim a mini-novela Toda a Minha Vida a Pensar em Ti. Não percas os últimos episódios. O Sem Fronteiras salta até a capital da Eslovénia, Ljubljana, numa conversa com Cláudio Soeiro, do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, que escolheu essa cidade para fazer Erasmus. O repórter E2 esteve presente em mais uma sessão de mentoring dirigida ao curso de jornalismo que aconteceu aqui na Escola Superior de Comunicação Social e também esteve na Futurália, o maior salão nacional de educação, formação e emprego. E no manual de instruções, a professora assistente no curso de jornalismo, Maria João Amorim, ensina-te como construir uma notícia. Como te dissemos, hoje não precisas de bilhete para as viagens que te propomos. Carlos Matos Gomes, em o seu livro Basta-me Viver, recua até ao final do regime de Salazar, à guerra colonial e aos tempos da Guerra Civil Angolana através dos olhos de um órfão. A Daniela Polónia foi saber mais acerca desta emocionante história e entrevistou Carlos Matos Gomes em um livro porque sim. Olá, bem-vindos a mais um livro porque sim. O meu convidado de hoje é Carlos Matos Gomes. Foi oficial do Exército e esteve na guerra colonial em Angola, Moçambique e Guiné. Já escreveu vários romances e hoje vai falar sobre o último livro, Basta-me Viver. A história atravessa o fim do regime de Salazar e da guerra colonial e é narrada por um órfão. Ele é neto de um político salazarista e de um dos mais influentes homens de Angola. Olá, Carlos. Olá. Carlos Valferraz foi o pseudónimo que escolheu para escrever Basta-me Viver. Por que escolher um outro nome para o representar na escrita? Este é o pseudónimo que eu utilizo desde que comecei a escrever e a publicar desde 1982. E eu entendi também que não deveria misturar estas duas atividades, a da escrita de ficção e a minha atividade profissional e até a minha atividade como historiador militar. Estes campos acabam por se tocar porque este livro fala da guerra colonial e o Carlos esteve em Angola. De que forma é que o facto de ter sido oficial no Exército e ter lá estado o influenciou na escrita deste livro? Este livro é um pouco sobre, não é bem sobre a guerra, é mais sobre a questão colonial portuguesa, isto é, o imaginário da África na sociedade portuguesa. A minha presença lá influencia porquê? Porque há uma história que é a história das pessoas que estavam em África e pelas quais as forças portuguesas combatiam, mas e que nós depois chamámos os retornados, e eu entendi sempre que era um nome completamente desadequado. Porquê? Porque havia pessoas que vieram retornadas da África, como nós diríamos, que nunca retornaram porque nunca cá tinham estado. A história desta família é, no fundo, a história de portugueses que tinham ido daqui de Portugal para o Brasil no século XVI e depois vieram com o cessado da bandeira quando o Brasil foi invadido e vieram para Angola e mantiveram-se em Angola e estavam em Angola há 5 séculos. E, portanto, eles não retornaram aqui a Portugal porque nunca cá tinham estado. E esta é que é a história, digamos, a história que está no Basta-me Viver, e como disse muito bem, é contada por um órfão, neto destas duas personalidades tão dissonantes, mas há uma coisa em comum, que eu julgo que também é comum à maioria dos portugueses, que é o fascínio por África. A África é algo de muito importante e que ficou não só na memória, mas ficou no imaginário dos portugueses. E eu quis contar essa história, embora pondo os grandes conflitos em que as personagens e as duas famílias se combatem, esse neto. Ele é prova viva desses conflitos. O Basta-me Viver é dizer, toda a gente queria, era que ele nem sequer tivesse nascido, e depois dele nascer, até a própria família o queria eliminar, e de maneira que o projeto de vida dele, aliás, o projeto de vida de quase todos nós, é viver. Mas a ele foi-lhe mais difícil viver e, portanto, ele quase que cumpriu o seu destino vivendo. Falos curtos, falos curtos. Meses mais tarde, os protagonistas casam-se. No dia seguinte, Queiroz começa a viver num clima de terror, porque lá está, casou. Pairava no ar o pressentimento de que algo inevitável e macabro estava prestes a acontecer.
Tô? Sim, mãe. Sim, nós vamos ir no próximo fim de semana. Tá. Beijinho, Deus, beijinho. Bolas. Será que o professor Queiroz estará a salvo? Para tal, não percas o próximo episódio de Toda a Minha Vida a Pensar em Ti. A Associação de Antigos Alunos da Escola Superior de Comunicação Social trouxe à escola ex-alunos do curso de jornalismo que hoje se encontram no mercado de trabalho para falarem sobre as suas experiências no mundo profissional. E o repórter E2 foi testemunhar essa partilha. Mais uma vez, os antigos alunos regressam à ESCS. 4 profissionais na área do jornalismo partilham as suas histórias, experiências e conselhos com os atuais alunos. Eu preciso que tu graves um falso direto para eu lançar. Somos muitos a sair dos cursos de jornalismo, dos cursos de comunicação social ao mesmo tempo. O que é que nós podemos fazer diferente? O que é que nós podemos acrescentar aos nossos potenciais empregadores? Hoje em dia, quem sabe editar, mesmo sendo da parte de jornalismo, quem sabe escrever um texto, quem sabe filmar ou mexer, ou operar com uma câmara, quem saiba escolher um plano e conseguir contar uma história em qualquer formato, é uma mais-valia e é sem dúvida alguém, um ativo que a entidade empregadora vai querer manter. Aconselho quem está agora a estudar jornalismo que de facto experimentem, como eu estava a dizer, experimentem fazer histórias. Às vezes há histórias que não resultam bem, mas não faz mal, experimentaram, já vão saber da próxima vez que se calhar aquela história não vai correr tão bem, ou o que é preciso fazer para a preparar melhor para que fique realmente uma boa história. Tentar ver as coisas por parâmetros diferentes, não é? Olhar para uma situação e tentar perceber o que é que dali tem interesse, o que é que dali há de novo para ser contado. Vamos abrir o manual da professora Maria João Amorim, assistente no curso de jornalismo, e ficar a saber como se constrói uma notícia. Queres saber como se escreve uma notícia? A professora Maria João Amorim pode-te ajudar. Para se escrever bem uma notícia é necessário cumprir várias regras, muitas regras. Regras de estilo, regras de escrita, regras de construção noticiosa, mas são obrigações de qualquer bom jornalista. E a primeira obrigação é gostar de jornais. Não se pode escrever bem uma notícia, não se pode ser um bom jornalista se não se gostar de jornais. Gostar de ler jornais, gostar de manusear jornais, gostar de ficar com os dedos sujos, gostar de ter manias, começar a ler do fim, ler primeiro as crónicas, os cronistas de que se gosta mais, gostar de jornais, gostar de jornalistas, gostar de ter o hábito de ler jornais. Isso é essencial. Sem isso, não há jornalismo. A segunda regra obrigatória para ser um bom jornalista e para se gostar de escrever notícias é ter o vício da atualidade. Um jornalista é alguém que vive constantemente no passado, no presente e no futuro. E essas 3 dimensões estão constantemente na cabeça dele, ele vive constantemente com essa obrigação de relacionar factos. As notícias por si só não são nada. Os factos por si só não são nada. Os factos relacionados são uma leitura do mundo. Acompanhar a atualidade, ter o vício, ter aquela ansiedade de querer sempre saber o que é que se passa. Sem isso, não há jornalistas. Entrando mais na técnica, é saber separar o essencial do acessório. Qualquer bom jornalista começa a treinar isto muito rapidamente e muito cedo. O que é importante? O que é notícia?
Depois o acessório também é importante, mas vem depois. O essencial é a notícia. Não há jornalismo sem lead, não há notícias sem lead, não há jornais sem lead. E para isso é preciso saber identificar muito rapidamente o que é o essencial. Depois é preciso de gostar de escrever, que às vezes pode ser um bocadinho duro, porque nem sempre temos muito para dizer, às vezes temos demasiado para dizer, não temos todo o espaço do mundo, às vezes não conseguimos encontrar informação, não conseguimos encontrar nada de relevante, não conseguimos encontrar nada que nós saibamos que os nossos leitores vão ter interesse naquilo, mas temos de escrever. E isso só se consegue ultrapassar com o prazer da escrita, o prazer de estar sentado, às vezes muitas horas em frente a um computador, a escrever, fazer tudo de novo, e o supremo prazer que é acabar de escrever um texto de 500 caracteres ou de 20.000 caracteres e sentir um enorme prazer no trabalho feito, na tarefa cumprida e no orgulho de ter escrito algo bem escrito, bonito, interessante, relevante. Depois é preciso praticar. Sem praticar, não se conseguem escrever boas notícias. Ninguém consegue escrever uma boa notícia à primeira vez. Se calhar alguns muito iluminados, mas o normal é que a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a escrita ainda seja palavrosa, ainda não consigamos perceber exatamente onde é que está a notícia, o que é que vamos destacar, como é que vamos estruturar aquela notícia. É preciso praticar. Praticar 1, 2, 3, 4, 20, 100 vezes. E ao fim de muitas vezes começa a ser mais simples e também começa a ser muito mais interessante. Começamos a conseguir despachar trabalho muito rapidamente e isso é um fator de prazer nesta profissão, despachar trabalho, escrever, despachar as notícias, paginar o jornal, avançar para o dia seguinte, porque amanhã há outras notícias a que dar destaque. E, enfim, em último lugar, talvez o meu conselho mais prático de todos é o de trabalhar bem e rápido. Também é algo que se pratica, é algo que se aprende, é algo que se faz à medida que vamos evoluindo na profissão, mas é essencial para conseguirmos ser bons profissionais e bons jornalistas. Trabalhar bem, ou seja, de acordo com as regras todas, de acordo com as regras deontológicas que são muito apertadas, mas que são a melhor defesa do jornalista, e trabalhar rápido, ser um profissional expedito, sempre com ideias, sempre com os olhos postos no dia da manhã e, portanto, trabalhar bem e rápido é condição essencial para ser um bom jornalista. Contaste tudo. Se tiveres alguma sugestão, envia-nos para este mail. Nós ficamos por aqui, voltamos para o próximo mês com mais dicas para te dar. De Lisboa, saltamos até a capital da Eslovénia, Ljubljana. Foi aí que Cláudio Soeiro, do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, fez Erasmus. Agora, traz-nos a sua experiência e conta-nos como foi viver por lá durante um ano. É o Sem Fronteiras. Olá, o meu nome é Cláudia Soeiro, tenho 23 anos e sou licenciada em Relações Públicas e Comunicação Empresarial e fiz Erasmus na cidade de Ljubljana, na Eslovénia. Quando eu cheguei a Ljubljana, a minha adaptação foi fácil, porque já tinha estado antes na cidade, num congresso, e então já conhecia os recantos à casa, portanto foi como se estivesse mais ou menos em Lisboa. A Eslovénia é um país muito bonito. A cidade de Ljubljana foi onde eu passei mais tempo, embora seja uma cidade muito pequenina, porque nós em 1 hora fazemos a cidade de uma ponta à outra. É uma cidade muito bonita, tem um rio pequenino a passar no meio da cidade. Os cafés que existem os cafezinhos à beira do rio muito acolhedores, tem umas mantinhas, uns aquecedores. É um cenário assim muito romântico para quem gosta de passeios à beira-rio. Em Ljubljana quase ninguém anda de carro. A maior parte das pessoas tem uma bicicleta. Nos dormitórios, aliás, em vez de haver um parque de estacionamento, há um parque para bicicletas. Chegam a estar cerca de 300 bicicletas paradas à porta de qualquer sítio. O nível de vida é mais ou menos a mesma coisa que em Portugal. Varia se calhar um pouco a nível da alimentação, que os bens essenciais lá são um bocadinho mais caros que em Portugal e as coisas mais supérfluas como gel de banho, shampoos, são mais baratos lá do que em Portugal. A nível de política na Eslovénia, eu penso que os estudantes lá são um pouco desligados. Os eslovenos não ligam muito à política, não têm muita atenção àquilo que se passa na atualidade.
A faculdade onde eu estive, que era a Faculdade de Ciências Sociais, é uma faculdade que tem excelentes condições. Por exemplo, em comparação com a ESCS, embora a nossa faculdade seja muito boa, a biblioteca deles tinha muito melhores condições, até para estudar. Eles têm cabines próprios onde os alunos podem estar a fazer pesquisa, investigação e são isolados, portanto, são à prova de som, não se ouve nada. Portanto, nesse aspecto tem muito melhores condições. Embora eu tenha aprendido algumas coisas diferentes por estar na Eslovénia, a nível do programa de estudos, deu para eu praticar mais o meu inglês, porque as aulas eram todas em inglês, mas não, a nível de conhecimentos na área não foi uma experiência que me trouxesse grandes conhecimentos ou mais do que aquilo que eu já tinha retirado estando a estudar na ESCS. Posso dizer, inclusive, que se calhar se nunca tivesse ido para Erasmus e nunca tivesse experimentado como é viver sozinho, estando longe da minha família e dos meus amigos, nunca tinha arriscado desta forma ir para um outro continente, para um sítio tão longe, experimentar uma cultura completamente diferente, que sem dúvida alguma vai ser outra aventura que vai mudar a minha vida. Fala escultor, fala escultor. Queiroz, anda, vai começar o E2. O pior que nos podia acontecer agora era morrer, não achas? Quero divórcio. Visão noturna de um corvo incendiado, um hematoma de um amor maltratado. Pediste o divórcio, foi o que eu ouvi. Não podes gozar comigo assim. Metade dos meus rendimentos vão para ti. E esta história tem algum fundo de verdade? A história de Ana Paula e de José Maria Torres? Que tem Há sempre referências. Eu julgo que nenhum escritor escreve no vazio. Nós escrevemos sempre com aquilo que temos acumulado, digamos. É óbvio que há famílias, e houve famílias parecidas com as famílias daquele salazarista que é o avô do narrador, e é óbvio que há uma família, e há famílias em Angola, muito parecidas com, portanto, são as grandes famílias mulatas angolanas, Gonzaga e os Torres. Há essas famílias e existiram esses conflitos. José Maria, o filho, não é? Como estávamos a falar, a missão dele era viver, ele viveu a vida marcada por esta disputa das famílias e pelo regime de Salazar, porque a mãe também era perseguida pela PIDE e teve que o abandonar, não é abandonar, mas teve que ficar separada dele por causa disso. Tentou transmitir alguma mensagem com esta história? A primeira grande mensagem é o amor infinito das mães. Eu acredito que o único amor verdadeiro e profundo é o amor das mães pelos filhos. Todos os outros amores são amores, digamos, interesseiros. E estas duas mães dão tudo pelos filhos, abdicam de tudo e correm todos os riscos pelos seus filhos. Uma delas corta com a sua família, muda-se e altera toda a sua vida, e a outra acaba por morrer pelo filho. Digamos que essa é a primeira grande questão. A outra questão que está aqui atrás, e que me parece sempre muito importante, é a questão da hipocrisia, isto é, se reparar, há sempre um discurso público e há um discurso privado. Há aqui as duas histórias que são, digamos, o político salazarista diz que nós devemos defender as colónias, toda a juventude, todos os portugueses, os bons portugueses, mas não quer que o seu filho vá. E, por outro lado, a família angolana é exatamente o mesmo. Devemos defender a independência, devemos dar o nosso sangue, o melhor de nós, mas não quer que a filha vá. E, portanto, é esta hipocrisia que está subjacente ao grande discurso dos ideais, digamos. Para ter uma mensagem, é quando ouvirem alguém com grande fervor a defender grandes princípios, desconfiem. Pensar duas vezes, porque no caso de José Maria Torres, o filho, o pai até tinha pedido para ele não ir, não era? Não era, fez todos os possíveis para ele não ir, ou se fosse para ir numa situação em que não corresse riscos. Obrigada, Carlos. Obrigado, eu. Obrigado. Quanto a nós, voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. Até lá, boas leituras.
Carolina, chegaste a ir à Futuralia? Sim, Tiago. Estive a representar a ESC e a tirar dúvidas a muita gente que por lá passou, mas não te vi a ti. Pois não, mas vou ficar já a par de tudo. O repórter E2 esteve por lá e não perdeu pitada do que se passou. Estamos aqui na FIL, na 5ª edição da Futuralia. Este evento conta já com 5 dias, hoje é o último, mas nem por isso os visitantes deixam de chegar. Uma grande fatia dos visitantes são então os alunos do ensino secundário que procuram para o seu futuro um novo rumo. Março deu lugar a mais uma edição da Futuralia. Soluções para um futuro profissional é aquilo que o maior Salão Nacional de Educação, Formação e Emprego procura proporcionar aos nossos jovens. Segundo dados da própria organização, houve um acréscimo de cerca de 10% no número de visitantes relativamente ao ano anterior. Quem o diz é Alzira Ferreira, gestora de feiras da Associação Industrial Portuguesa. Apresentar as várias opções possíveis, complementar com outras atividades que permitam um melhor esclarecimento e depois, enfim, já é mesmo um mote, a vida é tua, descobre o teu caminho, mas com informação. E julgo que hoje em dia, embora a informação que exista seja disponibilizada de meios diversos, acho que é fundamental que essa informação seja selecionada, seja triada, haja aqui um filtro e que o jovem aqui na Futuralia, num só espaço, tem possibilidade de o fazer. Pelo menos é esse o nosso objetivo e julgo que bem conseguido. A ESC também lá esteve e abriu as portas àqueles que poderão vir a ser os futuros comunicadores do nosso país. O curso que se adequa melhor a mim é mesmo audiovisual e multimédia. E já conhecias a nossa escola ou só conheceste aqui na Futuralia? Não, já conheci, já tinha lido na internet e vim mesmo propósito agora à Futuralia para tirar as últimas dúvidas. Para além dos já habituais jovens do ensino secundário, a Futuralia procurou integrar nesta edição um conjunto de ofertas destinadas aos recém-licenciados e ativos. Este ano a feira teve um modelo que orientou para um target de recém-licenciados e ativos. A Futuralia tem que se reinventar de edição para edição. A escolha de uma profissão é cada vez mais uma decisão prematura que os nossos jovens têm de tomar. As opções que estão hoje à disposição são infinitas e é nesse sentido que a Futuralia procura atuar. Apresenta, expõe e, sobretudo, informa com rigor e de forma esclarecida aqueles que procuram um rumo para o futuro. Manifestações paralelas com atividades complementares e lúdicas, como workshops, tertúlias, dança, teatro, música, fazem da Futuralia mais do que uma mostra. Fazem dela um evento. Nós somos e queremos ser um evento que integra outras valências. E tu, qual é que é o teu caminho? Vi-te ali há pouco toda equipada a fazer mergulho, é esse o teu caminho? Não, o meu caminho é enfermagem. E pensas ir para que escola? Não sei, talvez Viseu ou Guarda. Acham importante este tipo de iniciativa em que conseguem perceber as vossas opções para o futuro? Sim, há pessoas que, apesar de estarem no 12º ano, ainda não têm bem definido aquilo que querem e isto ajuda. E foi através da experiência real e vivência da profissão que procurou encaminhar os milhares de jovens que durante uma semana visitaram a Feira Internacional de Lisboa. Temos tido o privilégio de, através da parceria, colocar à disposição dos nossos visitantes a experiência. Ou seja, é fundamental e cada vez mais que o jovem perceba claramente qual é o seu talento, qual é o seu caminho. Um dos lemas da Futuralia é escolhe o teu caminho. Já vi que já escolheste o teu. Exatamente, querida. Eu sou atriz há precisamente 27 anos, portanto, se eu quisesse escolher agora o meu caminho era um bocado mau, não era? E qual é que é o teu nome artístico? O meu nome artístico é Alexandre Lencastre. E porquê? Porquê, querida? Olha para mim, sou loira, tenho estas curvas todas, eu sou Alexandre Lencastre, claro, querida. E foi assim mais uma edição da Futuralia. Como está à vista, opções é o que não falta. Há aqueles que se sentem mais à deriva ou que veem no futuro a incerteza do amanhã. Da parte que me toca, eu já escolhi o meu caminho. E tu, já escolheste o teu? E é tudo por hoje. O E2 volta para a semana com mais conselhos e novidades. Não percas o imperdível, contamos contigo. Até lá.